bom dia para você, amigos da Gol TV, que tá chegando com a gente nessa manhã de segunda-feira. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Por gentileza, você que já tá chegando, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Tá chegando aquele momento de... O futebol tá parado, mas tá chegando aquele momento que os clubes já começam a pensar na temporada de 2025, que aqui na Gol TV a gente vai te atualizar e vai também opinar sobre o mercado da bola do tricolor baiano, do futebol do Sudeste, do Nordeste, do Clube de Regatas do Flamengo, enfim. Tem notícia importante do mercado da bola, você vai ficar sabendo com a gente aqui na Gol TV. Vamos analisar aqui as especulações que estão acontecendo nesse momento. E antes de qualquer coisa, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vamos ao conteúdo de hoje então. Solta a vinheta. Meus amigos, vamos começar falando sobre o tricolor baiano e também essa situação envolvendo o Neymar. Aonde que vai jogar o Neymar, né? O empresário dele falou aí, não acredito em empresário, evidentemente. O Santos também está muito interessado. Teve o Botafogo, o presidente do Botafogo abrindo a boca para poder falar, e a irmã do Neymar ficou boladona. E no tricolor baiano, alguns nomes já estão sendo também especulados para a próxima temporada. A gente vai analisar cada um deles aqui e vai trazer para vocês, segundo as nossas apurações, o que é verdade, o que é mentira, o que aconteceu e o que não aconteceu, beleza? E vamos iniciar o vídeo de hoje, né, falando sobre a equipe do tricolor baiano. Vamos falar sobre o Bahia, né, que quatro nomes foram especulados durante essa semana para vestir a camisa do Esquadrão de Aço na próxima temporada. São eles, meus amigos, ó, eu anotei aqui, são eles, ó, Léo Pelé, Canóbio, o Arthur do Zenit e também Rodrigo Nestor. Eu vou tecer cada um deles aqui para vocês entenderem a que pé anda essa situação e se efetivamente há negócio, né, envolvendo esses nomes ou não, ou se é apenas uma especulação, ou a galera tá movimentando as redes sociais para poder angariar informações, likes e visualizações. Vamos começar falando sobre o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, é verdade, meus amigos, segundo a gente apurou, né, em contato com pessoas do Bahia e também com o staff do jogador, existe sim um interesse do Bahia em contratar o atleta, mas não é de hoje, tá? Esse negócio, esse interesse do Rogério Ceni não é de hoje pelo Rodrigo Nestor. Já houve, o Rogério Ceni todo início lá de temporada ele senta com o staff dele, vê as nuances do elenco, foi assim no Flamengo, foi assim no Fortaleza, ele vê as nuances aí do elenco e coloca ali num papel a indicação de alguns atletas. Evidentemente ele trabalha junto com o Grupo City, junto com as diretorias na qual ele foi subordinado. Ele passa os nomes, a diretoria também dá alguns nomes para o Rogério Ceni, em comum acordo, eles começam a analisar o mercado de transferências. A tendência é que no ano de 2025 tenha uma grande contratação no tricolor baiano, né? Por conta de questões financeiras, não espere investimentos altíssimos como foi o do Lúcio Rodrigues, mas a tendência é que tenhamos no tricolor baiano uma grande contratação na próxima temporada. Então vamos iniciar falando sobre o Rodrigo Nestor. É verdade, o Rogério Ceni indicou o jogador e não é a primeira vez. O Rogério Ceni gosta muito do Rodrigo Nestor. As conversas na janela anterior, elas não avançaram, tá? Houve uma sondagem, mas não avançaram. E agora, com o Zubeldia, lá no São Paulo, que ele não tá tendo oportunidade, surgiu agora essa oportunidade, vamos dizer assim, dele ir pro Bahia. Treinar e jogar com o Rogério Ceni. Ele não tá sendo utilizado pelo Zubeldia, o staff dele já analisa as possibilidades aí do mercado para que ele possa ser recolocado, né, em outra equipe e, consequentemente, tenha mais oportunidades. Agora vamos para minha opinião em relação ao Rodrigo Nestor, um jogador bom para compor elenco. Você que é torcedor do Bahia, não acha que ele vai chegar e vai mudar o Bahia de patamar. Rodrigo Nestor não mudou o São Paulo de patamar, não vai mudar o Bahia. Rodrigo Nestor é um jogador que você pode contar do banco de reservas, ele fortalece o elenco. Mas só que ele não é aquele atleta que vai ser protagonista. Ele nunca foi protagonista no São Paulo, onde é que ele passou. Ele não chega, se chegar efetivamente para a equipe do Bahia, ele não chega como protagonista. Os valores dele são relativamente altos, eu acho alto para um jogador que não é protagonista, mas ele é um pedido em especial do Rogério Ceni. Eu costumo falar que os pedidos do Rogério Ceni você precisa ter muito cuidado. Ele fez alguns pedidos quando ele era treinador aqui do Flamengo que eram assustadores. Dentre eles foi o Paulão. Ele era apaixonado pelo Paulão, queria levar o Paulão aí pro Flamengo. O Paulão só não foi pro Flamengo porque a diretoria embarreirou essa negociação. Então tem que analisar o Grupo City.
tem que analisar com cuidado os pedidos do Rogério Ceni, porque ele tem pedidos muito peculiares. O Rodrigo Nestor, meus amigos, tem sim negócio, tem conversas. O Bahia não vai pagar o que está sendo pedido por ele nesse momento. O jogador está insatisfeito lá no São Paulo e o Rogério quer trabalhar com esse atleta e, na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, mas na minha opinião é um jogador que simplesmente chega para ser coadjuvante, para poder ajudar o elenco, para fazer com que tenha troca, para fazer com que o banco fique um pouco mais forte. Não é um jogador que chega para resolver problema nenhum do tricolor baiano. Vamos falar do Léo Pelé? Gente, do Léo Pelé não tem nada. Respeito máximo ao jornalista que trouxe essa informação, um cara muito bem articulado, muito bem quisto dentro do Vasco. É um jornalista que inclusive estava jogando a Copa Sérgio lá também pelo SBT. É um jornalista muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, se tratando de Vasco da Gama. Mas quando alguém, não tô falando que é o caso dele, tá? Mas quando o jornalista ele é muito inserido emocionalmente dentro de um clube, até as informações às vezes podem parecer um pouco corrompidas. E a verdade é o seguinte, não há nenhum tipo, zero negociação envolvendo o Léo Pelé com o tricolor baiano. O Bahia não quer o Léo Pelé, o Rogério Ceni não pediu o Léo Pelé, em contato com o staff do jogador não há nenhuma negociação em andamento, não houve nenhum telefonema do Bahia para poder iniciar qualquer tipo de conversa entre o tricolor baiano e também o Léo Pelé. Então essa negociação não procede e se fosse realidade era para se internar, porque com todo respeito ao Léo Pelé, ele não tem nem capacidade técnica para jogar no Vasco da Gama, quem dirá no Bahia do Grupo City. Arthur do Zenit. Meus amigos, o Arthur é um sonho antigo repatriar o Arthur. Já houve sondagens no início do ano, nesse momento também já houve algumas conversas e algumas sondagens para poder entender. O Arthur já deixou muito claro que quer voltar para o futebol brasileiro, ele não tá feliz lá no Zenit, não tá sendo aproveitado. O Arthur, que enquanto teve aqui no Brasil, né, ele era muito bem visto com a passagem dele pelo Bragantino, até no próprio Palmeiras. Algumas pessoas até especularam em alguns momentos o Arthur na seleção brasileira, e quando ele foi pro Zenit ele se escondeu, né? Às vezes o cara só foca na grana e no dinheiro e esquece a parte esportiva. E hoje o jogador que vai pra Rússia, que vai pra Ucrânia, ele fica escondido, porque parece que não, mas ainda tá acontecendo aquele problema lá, né? Com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, não estão podendo jogar as competições europeias ainda, se eu não me engano, então estão escondidos, né? Tanto o Arthur, quanto o Claudinho, quanto o Wendel, são atletas que estão escondidos lá naquele futebol, né? E, consequentemente, estão infelizes, querem voltar a ser lembrados para a seleção brasileira nessa nova fase e querem voltar para o futebol nacional, e o Arthur é um desses, tá bom? Tá bom? Não há nenhum tipo de negociação em andamento, mas a verdade é em contato com o staff do jogador, que sim, o Bahia procurou e monitorou a situação dele para poder entender a que pé anda a carreira do Arthur. E foi falado, ele quer voltar para o Brasil. Essa é a pura realidade, ele não quer ficar na Rússia, ele quer voltar para o Brasil. A grande questão, meus amigos, é que ele é muito caro. E o Zenit não aceita qualquer tipo de proposta. E o Zenit não aceita... Lá no Zenit, aqui no Flamengo, aqui mais próximo, que a gente está acompanhando, aqui no Flamengo eles gostam muito de fazer proposta de empréstimo com opção de compra. É tipo aquilo que você pega o jogador ali por empréstimo, se ele der certo, tu vai lá e compra, mas se ele der errado, tu vai e devolve. O Flamengo adora fazer essa negociação. E o Zenit não cai nessas ladainhas. O Zenit só vende, né, o Arthur e alguns atletas como o Claudinho, o próprio Wendel, que são jogadores importantes lá do Zenit, de forma definitiva e por um bom dinheiro. O Flamengo, para você ter uma ideia, fez uma proposta de 18 milhões de euros pelo Claudinho, e o Zenit: não vou vender, eu quero 25 milhões. E bateu ali na tecla, só sai acima de 25 milhões. O Flamengo chegou a 23 milhões. E o Zenit, não, 25 milhões, encerrou a negociação depois que o Marcos Braz, sempre o Marcos Braz, confundiu um ex-presidente da Rússia, né, com um ex-presidente lá do Zenit. Inacreditável o nível de profissionalismo do senhor vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Então, meus amigos, olha só, Nestor, interesse concreto. Rogério Ceni gosta do atleta e indicou o jogador para 2025. Léo Pelé, zero, não tem nada de Léo Pelé. E o Arthur, houve sim sondagem, mas os valores assustam. Essa é a pura realidade. Os valores do atleta assustam. Gabriel Barbosa, para falar rapidamente aqui sobre Gabriel Barbosa, que
já parece que é assunto encerrado. O Gabriel Barbosa, ele teve 3 propostas na mesa. Aliás, 3 propostas não enfim, ele teve 3 conversas. Aliás, duas conversas que quase se encaminharam para um acordo e uma conversa para poder saber os moldes e a possibilidade. São 3 times que foram confirmados pelo Júnior Pedroso e também confirmado pelas partes dos clubes. Foi o Palmeiras, a Leila Pereira já confirmou, o Tricolor Baiano monitorou sim, confirmado pelo Cadu Santoro, né? Jogadores como Gabriel Barbosa, o Bahia está sempre ligado, palavras do Cadu Santoro, e também, por mais que muitas pessoas falassem que o Gabriel Barbosa não iria para o Cruzeiro, que era assunto encerrado, era fake news, tinha conversas também avançada com o Cruzeiro e efetivamente está aparecendo, não está confirmado ainda, pode ter reviravoltas que ele vai para o Cruzeiro na próxima temporada. Tá bom, meus amigos? Neymar, para onde vai o Neymar? Muito se especulou, falo de Flamengo, porque o Neymar ele também vive falando de Flamengo, muito forte a ida dele para o Santos, atrelou a possível ida dele para o Santos com a venda, com a transformação da SAF pelo Santos, e o pai do Neymar seria um dos grandes acionistas e comprador da equipe santista, e surgiu o Botafogo também, o presidente lá do clube associativo lá do Botafogo falou uma besteira, não queremos o Neymar, irmão, na moral, o Neymar ele tem vaga em qualquer time do futebol brasileiro, em qualquer time, com uma perna, ele voltando depois de um ano lá contundido, eu assisti esse jogo, ele pelo time árabe lá, pelo Al Hilal, caraca, com uma perna, ele jogou melhor do que qualquer um que estava em campo. Acabou se machucando ele de novo, evidentemente, é um jogador acima dos 30 anos, vai ter mais contusões, mas ele não é jogador de ter contusões gravíssimas, na carreira dele teve essa primeira que ficou um ano parado. Evidentemente, depois de um ano parado, você voltar a jogar, você vai sentir alguma coisa, posterior da coxa, panturrilha, é normal, mas o Neymar tem vaga em qualquer time. Bahia, São Paulo, Flamengo, Santos, né, enfim. E o empresário do jogador falou o seguinte, o Neymar não tem conversas adiantadas com clube nenhum. O Neymar vai cumprir o contrato dele com o Al Hilal aqui na Arábia Saudita, o time do Jorge Jesus. Mas a gente sabe que não pode confiar na palavra de empresário, né? Por isso que quando eu vou conversar com algum empresário de jogador, eu preciso ter inteligência emocional e profissionalismo para poder entender até que ponto aquele empresário quer me usar. Porque o empresário usa a imprensa para colocar o nome do atleta dele na mídia, para causar um desconforto interno, enfim. Eu acho que isso aconteceu no caso do Léo Pelé envolvendo o Bahia aí, tá? Não acho que nem foi culpa do jornalista que deu a informação, mas de repente em contato lá com o empresário, o jornalista acabou divulgando aquilo que a parte do jogador falou, porque o jogador tá muito desvalorizado no Vasco da Gama. A torcida do Vasco odeia o Léo Pelé. Então, para colocar ele no mercado, nada mais importante do que você lançar esse nome no alto aí para ver se cai em algum lugar. Essa é a pura realidade. Mas, verdade seja dita, o Neymar não deve ficar lá no Al Hilal, é um custo muito alto. O empresário disse que ele vai ficar. E ele voltando, você gostaria de ter o Neymar na sua equipe? O Botafogo, presidente associativo, já negou. Só que não manda em nada, né? Ele manda na piscina. Eu acho que nem tem piscina lá lá em General Severiano, né? Eu acho que não tem nem piscina. Quem manda no Botafogo é o John Textor. E se ele quiser um Neymar, né, no Botafogo, ele vai trazer o Neymar. Até porque, meus amigos, o Neymar vestir a camisa do seu time é notícia internacional. Vai ter patrocínio, enfim, venda de camisa vai lá pra cima. Então não é só o Neymar futebolisticamente, esportivamente falando, é o nome Neymar que vai ser atrelado à sua marca. Agora, assim como o Gabigol, quando você traz o Neymar, agora o Neymar pai, né? Mas quando você traz o Neymar, você corre um sério risco de trazer um combo que você tem que saber lidar com certas estrelas, tá bom? Você que tá com a gente aqui na Gol TV, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Faltou um nome, né? Cara. Agora eu vou trazer esse nome, foi o Canóbio. O Canóbio foi uma informação exclusiva nossa aqui da Gol TV, o Canóbio que foi procurado pelo Bahia, isso é informação concreta, não é mimimi, não é invenção. Há conversas com o Canóbio, o jogador uruguaio, que pertence à equipe do Atlético Paranaense. Outro clube interessado pelo atleta é o Santos, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então já falei do Nestor, do Léo Pelé, do Arthur e o Canóbio. O Canóbio, essa informação caiu aqui no nosso colo, e como eu disse anteriormente, quando a informação chega pra gente, a gente já não dá a informação, a gente procura saber com outras fontes, com outras partes para saber a veracidade, e todas as partes que a gente conversou confirmaram com
conversas e procura do tricolor baiano em contar com Agostinho Canóbio, jogador do Atlético Paranaense, tá bom? Você que tá com a gente aqui nessa manhã, deixa o seu like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Um forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!